Devido ao recesso do Poder Legislativo, o programa de hoje traz uma visão global dos projetos que tramitam no Congresso Nacional, na Alerj e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que trazem referências que impactam de alguma forma farmácias e drogarias. A gente fala dos temas que foram destaques em 2021 e as expectativas para 2022. Se você tem interesse em saber como esses projetos impactam o seu negócio, a sua farmácia, fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Bem-vindo, bem-vinda ao Bula Legal. Toda primeira quarta-feira do mês a gente te atualiza sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, na Alerj, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eu, Viviane, em parceria com a Arco Advice, uma empresa de monitoramento político, a gente traz todas as informações sobre os projetos que são, algumas vezes, ameaças ao seu negócio e em outras oportunidades. O importante é a gente se manter bem informado. E para isso você precisa se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho de notificações para não perder nada, é totalmente de graça, e compartilhar o link também, tem muito conteúdo bacana aqui para o seu negócio. Senadores, deputados e vereadores ainda estão em recesso, mas a gente vai aproveitar essa folga, porque a gente aqui está trabalhando, a gente vai aproveitar a folga deles para relembrar, repassar alguns temas de projetos de lei que tramitam na Alerj, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também no Congresso Nacional. Para conversar comigo, eu tenho hoje o Eduardo Brito, analista político da Arco Advice. Eduardo, obrigada pela sua presença hoje aqui no Bula Legal. Eu que agradeço. Olá a todos. Bom, eles estão em recesso, mas a gente está aqui firme e forte, né, Eduardo? Então eu quero te perguntar o seguinte... quantos projetos, é uma curiosidade, quantos projetos hoje tramitam na Alerj, quer dizer, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, envolvendo, citando, mencionando farmácias e drogarias? Você tem esse número, Eduardo? Sim, olha, de projetos que podem interessar o setor, são mais de 100, é bastante coisa, mas projetos prioritários, aqueles que mais interferem, a gente tem 48, sendo que a grande maioria deles é na Assembleia Legislativa, são 43, ou seja, quase 90% desse total. E desses 48 prioritários, 31 deles lidam diretamente ou com farmácias ou com medicamentos. Esses são os que a gente considera assim, os prioritários dentre os prioritários, né? E na mesma linha da proporção de maioria na Alerj, né, na Assembleia Legislativa, 28 deles, ou 90%, estão, né, nesse contexto estadual e não municipal. E quais são os principais temas desses projetos? Você consegue citar para a gente alguns? Sim, eu acho que os principais são ICMS para medicamentos, tributação de medicamentos de uma forma geral, mas como a gente disse que é na Assembleia Legislativa, o principal imposto estadual, né, é o ICMS. Logística reversa, atendimento remoto e também venda de medicamentos em supermercados, né? Em 2021, o que foi destaque em 2021 referente a esses projetos? Olha, em 2021, começar falando um pouco da Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, dentre esses temas, o principal destaque foi logística reversa. Dois projetos avançaram significativamente. Um tornou-se até lei. Ele estabelece que estabelecimentos públicos são locais de descarte de materiais de uso médico. Mas vale destacar aqui que ele não menciona explicitamente medicamentos, são mais materiais de uso médico mesmo. Um outro aprovado em primeiro turno, e aí está pendente da votação em segundo turno, prevê a criação de um banco de medicamentos públicos para doação à população carente. E aí vale destacar que esse banco seria criado por doação de entes privados, não é uma coisa mandatória. Nesses dois projetos, a gente não vê uma interferência assim, direta às farmácias, e nem contradições com a legislação federal vigente que legisla sobre a logística reversa. Na Alerj, o tema de Covid continua tendo bastante relevância, em sintonia com 2020, né, que foi o ano próprio da Covid. E um exemplo foi a aprovação de um projeto que já virou lei, que estabelece de modo permanente o programa de vacinação no esquema drive-thru, não necessariamente ligado ao Covid. Naturalmente, o projeto foi feito com essa intenção, mas pode ser vacina de outras doenças, né, no caso.
2022 ainda está um cenário um pouco aberto, né? Como você mesmo disse, a gente está em recesso, a gente não consegue medir essa temperatura do que está por vir, mas a gente tem algumas impressões. E aí vamos focar na alérgico, como eu disse, onde estão a maioria dos projetos. Venda de medicamentos e supermercados. A gente acha que é difícil de ser votado nesse próximo ano, desse ano, né? Desculpa. Ele pode avançar em comissões, seguir seu rito legislativo normal, mas, de novo, votação complicada, até porque há dissenso no cenário federal sobre essa questão. A gente avalia que o cenário federal que seria o local apropriado para essa discussão de fato ocorrer. Logística reversa, também achamos difícil que avance, sobretudo no que tange a medicamentos em si, né, nessa pauta específica para as farmácias. Tem um projeto que ele está pendente de votação e que pode ser que acabe sendo incluído na pauta, mas não vemos assim muita disposição para tanto. É um projeto que lida com logística reversa de embalagens de medicamentos, não com medicamento propriamente dito. Dos projetos, 2 projetos acho que vale a pena serem mencionados de relevância para o setor. Um projeto lida com licenciamento sanitário virtual e também um outro que possibilita a utilização do mesmo farmacêutico tanto na matriz quanto na filial. Os 2 projetos foram protocolados no início de 2021, eles seguem parados, então nossa avaliação é que eles podem andar nas comissões, seguir o rito legislativo normal, mas para ser votado em plenário, salvo fato novo, não deve ocorrer também nesse ano. Então, você pergunta, poxa, Eduardo, você está falando de prognósticos que não andam, né? Então, vamos falar do que deve andar. Eu acho que a grande discussão que pode andar para o setor em 2022 é a questão de ICMS em medicamentos. É uma discussão que já foi abordada pelo Legislativo no ano passado, apesar de não ter tido uma votação, houve discussões sobre o tema, né? Principalmente o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Siciliano, ele mencionou algumas vezes que o sistema de medicamento atual, o sistema de ICMS dos medicamentos atual, ele é não só com uma alíquota alta, mas também muito complexo, o que seria positivo ter uma revisão dessa legislação. Então, vemos que há uma possibilidade, sim, concreta, da questão do ICMS de medicamentos, uma legislação positiva para o setor, que iria onerar menos os medicamentos, avançar nesse ano. A gente já falou sobre essa questão do ICMS em alguns outros programas. Eu vou aproveitar, vou até colocar o link aqui em cima de uma entrevista que a gente fez com o Giovanni Coelho. Ele participou do Bula Legal, ele trouxe um estudo sobre o ICMS no Rio de Janeiro. Eu acho que esse programa complementa bem o que o Eduardo está falando. Ok, Eduardo, agora eu quero falar sobre os projetos de lei que tramitam em Brasília sobre piso salarial do farmacêutico. Atualmente a gente tem 2, que é o do deputado André Abdon e da deputada Alice Portugal. Do deputado André Abdon propõe um piso de 6 mil e da deputada Alice Portugal um piso de 8 mil. E por que eu estou falando isso? Porque parece que agora são 3 projetos, né, Eduardo? Parece que tem mais um terceiro projeto que surgiu na Câmara dos Deputados sobre piso salarial do farmacêutico. É isso mesmo? É exatamente isso. Ele foi protocolado no final do ano passado pelo deputado Kleber Verde, que é do Republicano de Amazonas, e o piso que ele determina, o valor é de R$ 6.600. Agora, o que vale destacar aqui é que esses 3 projetos eles estão tramitando conjuntamente, eles estão apensados. Então, cabe à Câmara, né, que é onde eles estão tramitando, decidir de uma só vez sobre esses 3 valores, não vão ser analisados individualmente. O ponto aqui é que eles estão no estágio inicial de tramitação, eles estão na primeira comissão, que é a Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão na Câmara que costuma lidar com o tema de medicamentos, né, e de saúde de uma forma geral. O relator nessa primeira comissão era o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, mas essa relatoria acabou saindo da mão dele e hoje esses projetos aguardam a designação de um relator dentro da comissão. Ou seja, estamos num cenário bastante inicial, tá, da tramitação desses projetos, e a gente julga, nossa análise, é que o difícil, salvo fato novo, né, porque política é uma coisa muito volátil, pode variar, mas, assim, pensando hoje, salvo fato novo, é difícil que avance significativamente nesse ano de agora, de 2022. Avanço significativamente seria o quê? Ele ser efetivamente votado em plenário. Agora, nada impede que ele siga seu curso normal de tramitação. Qual seria? Um avanço normal
pelas comissões. A gente diz isso que não houve sinalização clara nem do parlamento, nem do governo, para que esse projeto avance. E aí, só para finalizar, né, vale sempre lembrar que, mesmo ele sendo aprovado na Câmara, esse projeto, ele ainda falta apreciação no Senado, só para reforçar essa mensagem que estamos bem no início da tramitação. E a gente tem um ano muito atípico, que é ano de eleição, então provavelmente tudo vai caminhar mais lentamente, muitos projetos vão serem empurrados para frente, porque o foco nesse ano agora, o foco é eleição. Estou errada, Eduardo? Está corretíssima, Viviane, sobretudo no segundo semestre. No primeiro semestre as coisas até podem andar, mas no segundo aí é foco eleição total. Você está muito otimista, porque desde o ano passado a gente já está especulando, a gente já está falando, as alianças já estão se formando, então eu acho que muito antes do segundo semestre a gente vai ter aí um esvaziamento na votação, no andamento desses projetos, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu quero falar agora sobre um projeto que surgiu na Câmara propondo a instituição, a criação da bula digital de medicamentos. A proposta prevê que os laboratórios possam inserir um QR Code nas embalagens de medicamentos para acesso a uma bula digital. Já foi aprovado na Câmara e agora, né, Eduardo, vai para o Senado. Você tem também, assim, informações e previsão de como é que tá andando e previsão de quando talvez esse projeto possa ser aprovado? Temos sim. Na verdade, esse projeto ele já chegou ao Senado, né? Como você disse, ele foi aprovado na Câmara, então ele chegou no Senado no dia 21 de dezembro. Nesse mesmo dia, já houve a designação de um relator de plenário no Senado, que é o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. A gente entende que esse projeto está perto de ser votado e tornar-se lei. É uma coisa para o setor ficar de olho. A nossa expectativa é que o relator apresente seu parecer, né, seu relatório sobre esse projeto ainda em fevereiro, para que a partir daí a votação ocorra. Em resumo, estimamos que aconteça uma votação no curto prazo desse projeto. Não vemos também que haja resistência a esse tema, porque durante a votação na Câmara, ocorrida no ano passado, não houve objeções. A gente entende que tem que ser um tema quase que consensual no Senado. E aqui é só bom frisar que, se o Senado aprovar essa matéria com alterações ao texto que foi aprovado na Câmara, o projeto ainda retorna à Câmara para ela analisar exclusivamente essas alterações. Mas caso o Senado aprove o texto nos moldes aprovados na Câmara, aí esse projeto já vai diretamente para a manifestação de sanção ou veto pelo governo. Mas, assim, eu acho que o ponto-chave aqui é o seguinte: essa votação tende sim a ocorrer no curto prazo e não deve sofrer objeção dos parlamentares. É um projeto simples, é um projeto que não, né, assim, não mexe, não impacta muito, mas a gente tem que considerar alguns pontos, né? Por exemplo, a familiaridade que pessoas da terceira idade têm com esse tipo de tecnologia. Então, a gente tem hoje muitos idosos que são polimedicados. Eu não estou me posicionando contra, tá, a bula digital, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que pensar também que, assim, muitos idosos podem ter dificuldade em usar o QR Code para ler uma bula. A gente sabe que a bula traz muita informação. Do ponto de vista ambiental, por exemplo, é super positivo, porque você vai ter menos uso do papel, por exemplo, né? Então você vai ter, né? A tendência é tudo migrar para o digital mesmo, mas eu penso que talvez, assim, possa haver alguma dificuldade por parte das pessoas idosas, né? Não conseguem usar as tecnologias. Não sei se você também pensa como eu, se vocês já cogitaram isso, por exemplo, nas discussões de avaliação do projeto. Não é algo que pode ser debatido agora no Senado, mas eu acho que a linha central do raciocínio pelo avanço desse projeto é como você disse, que de forma geral está tudo migrando mais para o digital, né? Então faz parte desse contexto essa discussão. Bom, espero que você tenha gostado do programa de hoje. A gente fez aí um resumão, um overview
né, Eduardo, do que a gente tem, do que a gente já teve ano passado, o que a gente vai ter agora no ano de 2022. Super relevante a gente falar disso no momento em que as coisas estão meio paradas, mas a partir de fevereiro tudo volta a andar um pouquinho mais lento por causa das eleições. A gente vai até acompanhar o processo, mas as coisas vão voltar a andar. Eduardo, obrigada pela presença aqui no Bula Legal. Eu que agradeço, Viviane. Tchau a todos. Obrigada pela sua presença. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.